Recentemente, o Brasil foi palco de dois grandes acontecimentos que contrastam entre si, e é bem provável que você tenha ouvido falar ou mesmo tenha visto alguns vídeos relacionados, já que esses dois acontecimentos repercutiram bastante. Nós já vamos falar mais detalhadamente a respeito desses dois grandes acontecimentos, mas antes de começarmos o vídeo é muito importante que, se você for novo aqui no canal e você quer continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Me ajude a alcançar a marca de 100 mil inscritos, porque quando nós atingirmos esta marca, este canal vai se tornar muito mais relevante do que ele é. Também te convido a deixar o teu parecer nos comentários e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Há mais ou menos 3 semanas, o caso de uma jovem que se negou a ceder o lugar a uma criança que fazia birra com a mãe porque queria se sentar ao lado da janela viralizou na internet. E alguns pontos que chamam a nossa atenção neste caso. O principal é a postura da jovem diante de uma pressão social. De acordo com as informações que esta jovem passou na entrevista, quase a maior parte dos passageiros que estavam próximos a ela queriam que ela cedesse o lugar à criança, mas ela se manteve calma. Tem mais alguns detalhes que eu já vou falar daqui a pouco, mas eu quero me dirigir agora aos pais. Querido pai, querida mãe, se você tem um filho, entenda que demonstrar amor não é sobre dizer sim a tudo que seu filho pede ou sua filha pede, mas saber dizer não quando necessário. Porque quando você faz isso, você está preparando o teu filho para saber viver em sociedade, saber respeitar os seus limites. E é um velho ditado que é bem provável que você já tenha ouvido, que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. É bem provável que você tenha ouvido isto, certo? Então, começa a ensinar os teus filhos a respeitar os limites. Se você reparar, a maior parte dos 10 mandamentos começa com não. Isso por quê? Porque Deus quer que nós saibamos os nossos limites, que nós conheçamos os nossos limites para sabermos viver em sociedade. Bom, Provérbios 22, versículo 6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, para que quando for grande não se desvie dele. Portanto, querido pai, querida mãe, se você quer que o teu filho saiba viver em sociedade, ensine o teu filho ou a tua filha a respeitar os limites. Há limites para tudo. Há limites para tudo. Essa jovem, diante dessa situação, diante dessa pressão social, se manteve calma e ela ensinou uma lição que talvez, eu não vou afirmar aqui, que talvez os pais daquela criança ainda não lhe tinham ensinado. Eu posso te garantir que essa criança nunca mais vai esquecer o que aconteceu naquele voo. Aquela jovem se manteve calma. Ela poderia muito bem ter saído do controle. Ela poderia muito bem começar a revidar, trocar algumas palavras, mas ela não fez isso e por isso o Brasil aplaudiu a sua postura. Eu também reconheço que foi uma postura muito madura. E depois disso, muitas pessoas começaram a procurar a conta do Instagram, do TikTok e de outras redes sociais para seguir essa jovem como recompensa à sua postura diante dessa pressão social que muitos de nós poderiam ter saído do controle. E essa jovem ganhou mais de 2 milhões de seguidores. Eu me lembro que em menos de 24 horas ela já tinha ganhado mais de 1 milhão de seguidores. E é claro, com esse tanto de seguidores nas redes sociais, ela conseguiu várias parcerias. Ela conseguiu parcerias, se eu posso arriscar em dizer, parcerias milionárias. Parcerias que vão colocar mais de 50 mil reais no bolso dessa jovem, talvez 1 milhão no bolso dessa jovem, mas parcerias que vão mudar a vida financeira dessa jovem de uma vez por todas. Um outro detalhe que me chama a atenção nesse acontecimento, e é muito importante para nós entendermos o contraste
com o segundo acontecimento que eu vou te contar daqui a pouco, é que quando esta jovem foi perguntada como ela se manteve calma diante daquela situação, ela disse que estava distraída, porque ela estava a ouvir música sertanejo. E este detalhe aqui é muito importante para você entender o contraste com o acontecimento que eu vou te apresentar daqui a pouco. Agora, vamos pegar uma lição da situação dessa jovem, certo? Sempre que você estiver passando por um problema, não foque no problema. Se distraia com qualquer outra coisa. No meio cristão, como é que nós podemos aplicar esta lição? Sempre que você estiver passando por um problema, não foque na situação, não foque no desafio, não foque nas lutas, foque em Jesus. Por que focar em Jesus? Em João 16, versículo 33, Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ao invés de focar numa situação que é passageira, logo logo vai passar. De qualquer forma, Deus vai te mostrar um jeito para você resolver aquela situação. Foque em Jesus, que já venceu o mundo. Foque em Jesus. Essa é a lição que nós podemos aprender da situação dessa jovem. Se distraia com alguma coisa. Não foque nos problemas. Aquele problema um dia vai passar. Um dia vai fazer parte do passado. Foque em Jesus. A segunda situação é a situação de uma senhora. E essa senhora, eu vou citar o nome. E no final desse vídeo eu vou falar por que eu citei o nome. Eu não sei se ela tem redes sociais, mas talvez você saia por aí para pesquisar um pouco mais a respeito do que aconteceu. É o caso da Dona Sandra. Dona Sandra estava voltando do trabalho, estava numa paragem de autocarro ou de ônibus, se você é brasileiro. E o que aconteceu? Do nada, apareceu uma senhora, talvez revoltada com a vida, e fez a Dona Sandra de refém, com um objeto cortante. Não fica muito claro no vídeo se é uma faca, não fica muito claro que objeto que é. E a Dona Sandra, no meio daquela situação de alto risco, que ela poderia morrer, poderia ter sido morta, ela se manteve calma, muito calma. E quando perguntada em uma entrevista o porquê ela se manteve calma, ela relatou que ela tinha se batizado no domingo de manhã e naquele momento estava orando a Deus, pedindo sabedoria para os policiais e tranquilidade para ela. Olha só que testemunho fantástico em rede nacional. Dona Sandra falando sobre amor de Jesus, falando sobre confiança, falando sobre posicionamento. E veja só como é que a paz que vem de Deus nos faz viver a nossa vida de maneira mais tranquila. Enquanto ela estava numa situação de alto risco, de possibilidade de assassinato, de morte, Dona Sandra estava a pensar, estava mais preocupada com o ônibus ou autocarro que ela ia pegar, que estava a passar naquele momento enquanto ela foi feita refém. Olha só, interessante isso, né? Por quê? Porque a paz que Jesus dá transcende todo entendimento, é incompreensível aos olhos humanos. Você tem essa paz? Você seria capaz de estar numa situação de alto risco, uma situação em que você pode perder a sua vida e estar tranquilo? Talvez pensar no que você vai fazer depois? Ter a certeza daquilo que você vai fazer depois? Isso me lembra Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se vêem. Perceba que ela estava ali, em alto risco de morte, mas pensando: puxa, eu tenho tanta coisa para fazer, o meu ônibus está a passar. Ela tinha tanta coisa para fazer, estava sendo atrasada naquele momento. Alguém estava impedindo o caminho dela para ela continuar a fazer as coisas que ela tinha para fazer. Ela tinha tanta certeza que ela vai fazer aquilo, mas alguém está lhe impedindo naquele momento. Ela não estava pensando: oh meu Deus, eu vou morrer, oh meu Deus. Não, ela estava muito tranquila, porque ela tinha fé que ela sairia daquele momento viva, ilesa.
Agora, eu quero compartilhar contigo, além de João 16, versículo 33, que eu já compartilhei contigo, eu quero compartilhar contigo João 14, versículo 27. Esse versículo é muito bonito. Eu te aconselho a ler esses versículos quando você se sentir confuso, se sentir incomodado com alguma coisa, se sentir sem paz, precisar de paz. Versículo 27 diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Muito poderoso esse versículo bíblico. Agora eu quero compartilhar contigo Filipenses 4, versículo 7. É muito importante lembrar que há muitos outros versículos bíblicos que falam de paz. Mas por que eu estou a citar apenas esses? Porque esses versículos bíblicos são os mais conhecidos. E na minha visão são versículos bíblicos muito poderosos. É por isso que eu estou a compartilhar contigo. Versículo 7 de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Repito, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos lá fazer o contraste das duas situações. Na primeira situação, temos uma jovem que se manteve calma porque estava distraída. É claro que nós extraímos uma lição disso, certo? E ela estava distraída porque estava a ouvir música sertaneja. Na segunda situação, nós temos uma pessoa que está calma. Por quê? Porque tinha aceitado Jesus como seu Salvador e ela confiava plenamente em Jesus. E Jesus fazia transbordar no seu ser uma paz incompreensível aos olhos humanos. Na primeira situação, nós temos uma jovem que foi reconhecida pelo mundo e o mundo lhe ofereceu tudo de bom e de melhor. E na segunda situação, nós temos alguém que falou de Jesus e meio que causou rejeição por parte das pessoas. Isso já é de se esperar. Os últimos vídeos que eu tenho postado aqui no canal é sobre o mundo não receber Jesus, é sobre o mundo não amar a Jesus, é sobre o mundo rejeitar a luz. Então, isto aqui não é novidade, certo? Porque nas duas situações, vamos analisar. Quem correu o risco de morte? Ok, a senhora. Eu não estou desmerecendo o posicionamento da jovem, ok? Só quero que você analise qual foi a situação mais complexa. A situação mais complexa foi a situação da dona Sandra, que correu risco de morte. Ela poderia ter sido aplaudida, poderia ter sido seguida do mesmo jeito que a jovem foi seguida nas redes sociais. Eu não sei se Dona Sandra tem redes sociais, mas, puxa vida, Dona Sandra poderia ter mudado de vida também, poderia ter uma vida financeira muito melhor do que ela tinha, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque mencionou Jesus, mencionou oração, mencionou falar com Deus. E as pessoas não gostam disso. Se fosse Buda, se fosse qualquer outra religião, ela teria sido aplaudida e muito bem reconhecida. Mas ela falou de Jesus e queimou a fita. Então quero que você pense profundamente nessas duas situações. Muito embora nós retiramos uma lição da primeira situação, do primeiro acontecimento, entenda que Jesus é o único capaz de nos dar uma paz que o mundo não vai compreender. Sabes, você foi mandado embora, mas você está feliz, porque você sabe que Deus está preparando algo melhor. Você perdeu alguém, mas você está feliz, porque sabe que aquela pessoa morreu nos caminhos de Cristo. E quando Jesus voltar, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, também seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Porque você tem essa certeza, diferente de alguém que não acredita em Deus, diferente de alguém que não tem essa certeza. Então, independentemente da situação, e é muito complicado falar isso, porque às vezes eu passo por situações complexas e eu sei
o quão doloroso isso é, mas independente da situação, tenha a paz que só Jesus pode dar. Sabes, são esses casos, como o caso da Dona Sandra, que me fazem entender que ainda há muitos passos nessa jornada cristã que eu preciso dar. Bom, então que essa seja a nossa oração, que Deus nos inunde com a paz que só Ele pode dar. Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Antes de nós terminarmos esse vídeo, eu quero te fazer um convite muito especial, mas deixa eu dar um pouco de contexto. Eu sei o quão frustrante é você ler um capítulo, é você ler um versículo bíblico e nos momentos seguintes não mais lembrar aquilo que você leu. Eu já passei por isso eu entendo perfeitamente o que é isso. E por essa razão, eu criei um treinamento que se chama Como Memorizar Versículos Bíblicos, onde eu te ensino as melhores técnicas de memorização de versículos bíblicos, onde eu te ensino como desenvolver um raciocínio acima de um versículo bíblico sem adulterar o versículo. E nesse treinamento eu te ensino também como falar em público. Então, se você tem dificuldades de falar em público, se você não sabe como se posicionar, como controlar a entonação da tua voz, como gesticular, esse treinamento é para você. Agora, a parte mais interessante de tudo isto é que eu estou a fazer um desconto de 50% do valor do treinamento. E esse desconto é por tempo limitado. Portanto, se você quer adquirir, se você quer fazer parte deste treinamento, garanta a sua vaga hoje mesmo clicando no link que está na descrição do vídeo e seja meu aluno neste treinamento. Muito obrigado por você ter assistido a este vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.